Como tudo começa na agonia no Nacuia Podcast, não poderia começar esse episódio numa outra agonia, né? Era pra ser numa segunda, era pra ser numa terça e acabou que a gente está gravando na quarta pra postar na quinta-feira. Tem que ter uma emoção. Uma emoção ali, uma correria que... Mas é assim que funciona. Eu acho que brasileiro, parece, tem só pode ser dessa forma para dar certo, né? As coisas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nacuia Podcast, tá certo? Muito obrigado por você que acompanha a gente. Galera, antes de mais nada, eu não posso deixar de pedir para você dar aquela curtida bacana no nosso episódio, no nosso canal. Se inscreve, ativa os sininhos lá da notificação. Toda vez que eu postar um vídeo, vai estar notificando no seu celular, tá? Segue a gente no Instagram, que eu vou estar postando toda vez que tiver um convidado novo, como foi dessa vez, a gente vai estar postando. Então, o maior fluxo de divulgação é lá no Instagram. Então, segue lá a gente. E vamos lá dar início com os nossos patrocinadores, tá certo? Antes de mais nada, eu preciso pagar as contas de casa, como eu sempre falo, tá certo? E como da última vez eu peguei um ralho da minha secretária, que eu tava falando as coisas, da minha assessora, tudo, que eu tava falando as coisas do patrocinador, eu tava tão nervoso. E eu sempre fico nervoso antes dos convidados, que eu ficava gaguejando, e teve um que eu falei, tipo, farmácia 24 horas, que é 24 horas. Então, o nervosismo tava muito grande, e só saía as palavras da minha boca e eu não tava sabendo o que é. Eu anotei, vou ler, e eu tenho certeza que daqui, eu acho que uns mais 2 episódios eu vou estar com isso aqui decorado. Tá certo? E eu tenho que começar com a ADS Soluções. Marketing digital inteligente é com a ADS Soluções, tá certo? Ela cria a sua identidade visual para sua presença online estar ali marcante. Então, toda essa identidade visual aqui, ó, esse motionzinho, esse negócio que fica dançando aqui na tela, foi a ADS Soluções que criou. Então, para você, a sua empresa que quer uma identidade visual marcante, algo que fique de forma notável para todos, a ADS Soluções está preparada com os melhores equipamentos, drones, máquinas digitais, tudo para melhor lhe atender e entregar um ótimo resultado para você e seus clientes, tá certo? Então, a ADS Soluções conectando a sua marca ao digital com estratégia e entregando resultados. Muito bom, ficou melhor, não ficou? Anotado? Outro patrocinador é o Empire Imóveis Planejados, tá certo? O seu espaço de trabalho ou a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Então, depois que eu casei com a Brenda, eu aprendi a ser organizado e tudo... Eu era bagunçado, jovem. Aí, depois que eu casei... Tem que ser tudo, até a posição da televisão, tem que estar 2 dedos para um lado, 2 dedos para o outro. Então, quando os móveis são planejados, são organizados, eu tô daquela paz de espírito. Tá organizado, tá arrumado. Então, a Empire Imóveis Planejados te entrega essa qualidade, esse conforto para você, para sua empresa, para sua casa. Ó, por exemplo, esta mesa bonita e maravilhosa junto com esse painel foi a Empire Imóveis Planejados que arrumou. Ficou bonito? Lindo. Tá top? Combinou com... Combinou. Tá? Vamos passar agora para a Farmácia do Povo. A Farmácia do Povo, todos os dias é um dia de você comprar barato na Farmácia do Povo. Como, por exemplo, na terça-feira é a terça do suplemento. Você compra suplementos com descontos especiais. Na quarta-feira você compra genéricos. Quinta-feira é a quinta do bebê. A sexta das vitaminas, que é a única farmácia que tem a sua própria vitamina, que é a vitamina Ravi. Farmácia do Povo manipulou tudinho e tem 5 vitaminas, né? De A a Z, cabelos e unhas, cálcio MDK, a multi, né, que é para criança, e o fígado, para fígado agora. Então são 5 vitaminas e eu creio que vai vir mais uma aí, que é para você suplementar o seu corpo com essas vitaminas. E o sábado dá beleza, tranquilo? Então, todos os dias é dia de comprar barato na Farmácia do Povo. E a Farmácia do Povo conta com 4 unidades. Uma na Presidente Kennedy, outra no Pajuçara, no Bosque e a do Planalto. Lembrando, a do Planalto é 24 horas. E todas as unidades têm promoções mensais, tá?
Outro detalhe também da Farmácias do Povo que ela faz entrega grátis para toda a cidade de Monte Alegre. Então, se você mora para a banda da Casas Populares, que é um pouco distante ainda, pediu remédio, recebe em casa. Farmácias do Povo entrega de forma gratuita para toda a cidade de Monte Alegre, tá certo? A outra patrocinador é a Concep Contabilidade, tá? Cuidando da sua saúde financeira e da sua empresa com soluções completas e contábeis, para que você possa focar no que realmente importa, que é o crescimento do seu negócio. Então, Nacuia, Brenda, Atlética, quem mais? E os PFs? Eu e a Brenda. Então, tudo a gente é cuidado pela Concep Contabilidade. De olhos fechados, Dona Valda, beijo, minha mamãe. Mamãe Valda. Depois de anos trabalhando com ela, o carinho ainda é enorme. Meus amigos, Rafa, Milka, Jana, Elisângela, muito obrigado. Então, você que está precisando de um suporte contábil para a sua empresa, para o seu negócio, para você, a Concep Contabilidade tem esse suporte profissional para entregar para você, ok? E o nosso último patrocinador, mas não menos importante, é a NF Store, que está compondo a nossa mesa, tá certo? Personalize seu estilo em canecas e camisas. Com a NF Store, suas ideias viram presentes inesquecíveis e únicos. Pensando em inesquecível e único, a NF Store mandou um presente pro senhor aqui, ó. Mas o senhor vai abrir depois, tá certo? A gente vai abrir no começo do episódio, porque eu quero o senhor com ela, que eu quero ver a sua reação de início, tá certo? Tá? Então, você que quer trabalhar, entregar um presente com laser ou sublimação, a NF Store é perfeito para esse tipo de coisa, personalizando São Francisco de Assis. Bandicão. A gente ainda sofre com esse tipo de problema aqui no estúdio, mas logo já melhorou, tá? Então, você que quer presentear alguém com laser ou sublimação com algo inesquecível e único, a NF Store prepara camisas, fardas para sua empresa, presentes que você quer dar para os clientes que trabalhou com você durante o ano todo. A NF Store prepara lembranças, presentes e coisas maravilhosas para você que quer presentear aquele ente querido, tá certo? A NF Store personalizando momentos. Ai, terminamos. Muito obrigado. Tem mais um ainda, só que esse vai sair da minha cabeça porque eu não posso deixar de falar dela, porque o toque feminino que tem aqui no Nacuia e os restantes é da Brenda. Então, ela tá aparecendo como uma patrocinadora ali, tipo, tá precisando de tal coisa, tá, eu vou lá e vou comprar e vou te dar. Eu vou te pagar. Não, eu tô te dando. Por exemplo, esses copos, tá vendo? Eu não ia comprar um copo desse. Bonito, é bonito esse copo, mas eu não ia comprar desse jeito. Quem foi que comprou? Então, para você que precisa de maquiagem, mulher, né? Precisa de maquiagem, homens também, né? Tá, perdão, desculpa aí, me perdoe. Tá? Para você que quer se maquiar para aquele evento, ela trabalha com maquiagens, limpezas de pele, que é top. Eu vou postar uma limpeza de pele que eu tava com a minha cara preta, cheia de cravos, e ela entregou. O Igor já tá cobrando ela ali atrás no backstage, tá? Porque ela disse que ia fazer a limpeza de pele nele, ó. Tá? E tem um tratamento para lábios muito top, que é o... Liga aí esse teu microfone e fala mais, tu que tem propriedade. Espalabial. É um espalabial que tu chega com a boca toda ressecada, branca, velha, com a pele saindo, tu sai com o bicho desse tamanho, assim, hidratado, top. Eu ainda não fiz, mas o Edu fez, ficou top do Edu, que o Edu parece que não bebe nem água, meu Deus do céu. Mas enfim, Brenda Lins, vou deixar também o QR Code dela aí, tá? Tu não tem, né? Brenda Lins, maquiando pra sempre, como é? Não tem. Você pode pedir pro seu amigo o chat criar um bem tá, legal beleza. pra mim. Chat, Obrigada. por favor, crie Brenda Lins, alguma coisa. Obrigado. Tá? Então, vamos lá apresentar depois de muito tempo. 3 dias e mais 40 minutos. Eu quero apresentar, é uma honra, é muito bom ter o senhor aqui.
Eu vou contar os meus relatos em relação ao Senhor. Os meus puxões de orelha que eu acho que tu não imagina, mas eu recebi. E é muito bom lhe ter aqui. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. E antes de mais nada, vamos lá, galera. Por favor, bate palma aí. Grita, faz barulho. Vocês dois. Grita! Frei Elison Campos. Já tá lá o homem. O gatinho e as gatinhas. Não, gatinho. Muito bem, meus gatinhos e gatinhas. Olha, é um prazer para mim estar aqui. É um privilégio, de verdade. Uma alegria poder receber esse convite e estar aqui com vocês, assim, nesse papo tão gostoso. De verdade, uma alegria muito grande estar aqui tomando na cuia. eu ainda tô nervoso com a presença dele, tá? E como eu prometi, eu quero que o senhor abra esse presente da INF que a gente preparou com carinho, tá? Espero que o senhor goste. Olha aí, quem é que tá nervoso? Não, pode rasgar. Presente bom para dar mais coisa. É porque eu queria guardar a caixinha. Ah, tem outro aqui. Olha aí. Com as patinhas e tal, gatinhas e gatinhos. Muito obrigado. Uma pequena lembrança para o senhor. Muito legal. Obrigado, NF Store. Fala Store. O Gênesis explicou que o certo é Store, mas o certo que é escrito é Store, né? Mas aí é Story mesmo, não tem problema NF nenhum não. Story, muito obrigado. Para você dar o senhor dar os seus bons dias agora, tomando café. Isso. Olha aí, já. Eu vou estrear, tá? Já. Sei que o senhor quer mais água, quer mais alguma coisa? Eu quero mais. Obrigado. Vou pedir para minha assessora aqui. Ok. Frei, deixa eu lhe fazer uma pergunta logo de antemão. Diferença de frei para padre, padre para frei, para irmã. Eu quero saber a diferença dessa. Essa. Então, a palavra frei, ela vem do latim, né? Frater, que significa irmão. Então, Francisco, quando começou a ordem dos frades menores, ele queria que fosse uma fraternidade, ou seja, uma comunidade de irmãos. Então, todos que chegavam para lá seriam irmãos, seriam freis. Alguns desses freis, eles poderiam chegar a ser padres, presbíteros, né? Mas a primeira vocação é ser irmão, ser frei. Desses frades, desses freis, são variedades da palavra, né? Tem o radical, irmão, mas aí a gente usa irmandade, fraternidade, enfim. Então, desses frades, uns conseguem ou chegam ou têm a vocação para o sacerdócio, então por isso são padres. Só que o padre, ele é o diocesano, aquele que está ligado a uma diocese, que tem um bispo, que cuida e tem uma formação específica para aquilo. O frei não. O frei, ele vem para morar na fraternidade, para viver em fraternidade. Só que pela necessidade, como eu estou dizendo, muitos dos frades se tornaram padres. Sim. Por outro lado, nós temos muitos frades que não são padres e por isso desenvolvem ou se dedicam a outra profissão ou vocação. Mas então nós temos... Continua sendo frade. Continua sendo trabalhando frade. Com coisas normais da... Trabalhando, por exemplo, nós temos frades que são advogados, temos frades que são enfermeiros, fisioterapeutas, contabilistas, né? Temos frades que são médicos. Então, eles estão na fraternidade, moram no convento, trabalham, têm a sua atividade pastoral, mas não são padres, né? Ganham a vida com uma outra profissão, né? A necessidade, então, é de se reter, como é para... O senhor, por exemplo, o senhor decidiu a entrar na fraternidade. Sim, entrar, né? Isso. Tá, aí essa vontade, essa vocação veio, o sacerdócio veio depois. Depois, eu acho que vem. Os jovens que chegam para trabalhar, nos procurando para ser frade, eles não podem vir com a ideia de querer ser padre. Porque se é com a ideia de querer ser padre, ele vai para um seminário diocesano, porque lá é a formação para o padre. Entendi. Aqui você vem para aprender a viver em fraternidade. Entendi.
Entendi. Aqui você vem para viver em comunidade, irmandade, para trabalhar, para servir, para ser o menor, né? Sim. Só que pela necessidade da igreja, muitos dos nossos também se ordenam padre. Mas isso é uma grande maioria ainda? Ou... Ainda é uma grande maioria. A diferença é que o padre franciscano, Sim. por exemplo, ele vai demorar uns 13 anos para ser ordenado padre. De 10 a 13 anos. O diocesano não, porque uma vez que ele entra lá para uma formação específica para ser padre, com 7, 8 anos ele é ordenado. Porque eu sei por alto, né? É teologia... A filosofia primeiro e depois a teologia. Teologia. São 7 anos. Não, o nosso processo é um ano de vocacional, 1 ano ou 2 anos de postulantado, mais 1 ano de noviciado, mais o tempo da filosofia, estágios pastorais, depois a teologia. Então foi 13 anos de estudo para você chegar a ser hoje o Frei Erlisson. O padre Frei Erlisson, né? O padre. Mas o Frei Erlisson, desde lá do noviciado, já é o Frei Erlisson. Então a situação é que nem todo frei é padre e nem todo padre é frei. Isso. Tá certo, então. Então vamos começar antes. O senhor é de Santarém, né? Eu sou natural de Santarém. Qual bairro o senhor morou lá em Santarém? Eu nasci, na verdade, num quilombo que fica na frente da cidade de Santarém. Aquele É, o quilombo do Arapemã. Então, o quilombo, só para a gente situar, o quilombo é uma terra de pessoas negras. Sim. Descendentes de escravizados, né? Então, eu nasci ali, no quilombo. A minha mãe nasceu fora do quilombo, mas foi para o quilombo quando ela tinha 3 dias de vida. Então ela foi criada... Mas por parentesco mesmo, de lá, ou ela só foi mesmo? Não, ela foi doada, a minha mãe é uma mulher branca, sim. E que foi doada naquela época, né? Sim. Para criação. Para criação, né? Então ela foi levada para o quilombo. Ela cresceu ali no quilombo e formou a família dela. E ali ela teve os filhos, né? Sim, então eu nasci no quilombo. O senhor e mais quantos? Eu sou o segundo de 4 irmãos, né? E aí eu cresço ali, tenho muitas memórias do quilombo, né? Das festas, das celebrações, da primeira escola, da igreja, dos cantos, dos sons, dos cheiros. Isso ainda é muito marcante, tem, né? Tem a memória afetiva Isso. ainda. Da fartura, o quilombo era farto, né? Sim. De legumes, de frutas, de animais. Então tinha muita comida e a gente era muito saudável, era muito gostosa a vida no quilombo. E a cidade, apesar de ser na frente do quilombo, ela era um lugar quase que inalcançável, né? Mas é bem em frente bem mesmo, atravessou o Rio Tapajós, Amazonas, já estava lá. Eu nunca soube disso. E aí então era assim, a gente via a cidade o tempo todo, mas quase não ia na cidade, porque a cidade era aquela, na nossa ideia, era um lugar de muita gente, de muito barulho, não tinha silêncio, não tinha fartura como tinha no quilombo, então ninguém estava interessado em ir para a cidade. Eu entendo. Então, ninguém estava interessado em ir para lá. Só que, como a vida nos prega coisas, nós precisamos sair do quilombo quando eu tinha 11 anos. E nós vamos para uma invasão em Santarém. Então toda a riqueza que nós tínhamos no quilombo, toda a fartura que a gente tinha no quilombo, foi transformada em fome e sofrimento lá na invasão. Na invasão. Meus pais se separaram, nós fomos morar num bairro onde, na verdade, não tinha rua, não tinha energia, não tinha água. Uma invasão realmente. Era uma invasão realmente. Então, para quem tinha hortas gigantescas no seu quintal, agora está ali num quintal 15 por 20. Mas o senhor lembra o motivo de ter mudado assim? A questão da separação dos meus pais, né? E a mamãe na busca de oferecer algo melhor. A mamãe sempre acreditou que a educação transformaria a nossa vida. E transformou. Então, a mudança ela é sempre difícil, mas é necessária. Hoje eu entendo isso, né? E aí então a gente vai para essa invasão, que na época chamava Pérola do Maicá.
Hoje é bairro, né? Já tem asfalto, tem energia, etc. Bem organizado. Sim. Mas naquele momento não. E aí a mamãe acredita em duas coisas. Ela acreditava piamente nisso, que a educação nos transformaria e que era necessário a gente ter vínculo com a igreja. Então, faltar na escola, nem pensar. E nem na celebração de domingo, né? O padre ia lá muito dificilmente, mas a gente precisava ir. Sim. Né? Então, a gente não faltava na escola. E às vezes precisava ir andando para a escola, né? Então, para quem morava ali no Maicá, não sei se você consegue situar, alguém que morava no Maicá ter que estudar lá no Santíssimo, na escola Frei Otimar, é muito longe. Muito longe, é uma pernada, meu primo, muito então, grande. Tipo, tem dinheiro para voltar só, que tu já volta à noite. Mas para ir não tem, então vai lá, vai andando, né? Mas não podia faltar. E aí essa educação que a minha mãe acreditou, que a minha avó acreditou, foi a educação que transformou a nossa vida, né? Que transformou o que era, essa frase não é minha, de Francisco, o que era amargo em doçura, né? A gente precisou crescer através dessas dificuldades, desses problemas, dos desafios, mas foi bom porque a gente vence. A gente estava conversando antes, né, sobre a situação do podcast, você estava me perguntando, e eu não gosto do momento que eu passei em Santarém. Porém, foi necessário eu ter passado por todas as situações, essa dificuldade, esse aperto, essa porrada, pra gente ser o que é hoje. A gente precisa da experiência. Tem gente que aprende ouvindo as experiências dos outros. Sim. E tem gente que aprende somente convivendo com a experiência, com o sofrimento, né? Então, tem a frase, falando a frase que o senhor falou, né? O amargo se torna doçura. Se torna doçura. Mas para a gente sentir essa doçura, a gente precisa primeiro entender o amargo pelo qual nós passamos. Justamente. O doce se torna tão doce depois que a gente vê. É verdade. Então, depois, a partir desse momento, o senhor já começou a se interessar pela igreja? Tipo assim, Deus. não só... eu costumo dizer, Deus me livre. Porque era essa a resposta. Eu acho que quando eu ainda era criança, 14 anos por aí, eu já estava muito envolvido na igreja, né? Eu já até celebrava, né? Então, assim, era alguém que era um líder, né? Então, já participava de grupo de jovens, estava na catequese, etc. E sempre tem aquela velhinha que diz assim, isso daqui vai ser padre, né? Ela já olha para ti e diz... Te denomina. E já denomina. E eu queria acabar com a história daquelas velhas. Que arrumação é essa? Quando tu vai ser padre. Deus me livre. Então esse Deus me livre era um pedido de socorro também. Porque depois de tudo que eu passei, ser padre significava ficar naquilo, né? Significava não oportunizar uma boa vida para minha mãe, significava não oferecer uma boa casa, não ter uma terra própria. Então, ser padre seria abrir mão daquilo que a minha mãe estava sonhando para mim, né? E aí eu entendo que a minha mãe queria outra coisa da gente, queria que... Eu uso essa frase até hoje, bem que a minha mãe dizia, meu filho estuda para tu ser doutor, né? E aí eu me tornei padre, só deu pro meu, né? e era nesse intuito que a gente começou a estudar, a se esforçar. Eu fui fazer um curso no Senac, e no Senac eles me ofereceram o primeiro emprego, né? Uma bolsa de primeiro emprego. Só que isso aconteceu da seguinte maneira, eram 10 vagas e eu fiquei na 11ª colocação. Só que aí Deus estava lá preparando um lugarzinho para mim, né? Alguém desiste e eu entro na vaga. Então eu fico com a vaga, mas não tem para onde eu ir. E no dia que a gente vai receber o certificado, a secretária de educação, ela diz assim, eu tenho um lugar para ti. Ela sabe onde eu moro, né? Ela disse, eu tenho um lugar para ti. Ela disse assim, e tem uma professora, ela tá com 42 crianças de 4 anos e ela precisa de alguém que ajude ela. Tu pode ir lá? Eu disse, eu posso. Então eu começo aos 15 anos a contribuir com o INSS
como professor, como auxiliar de professor, cuidando de 42 crianças. Então, assim, isso daqui para minha mãe era maravilhoso. A mamãe é professora, a vovó foi professora. Então, poxa, meu filho vai ser professor também. Vai seguir o mesmo caminho. Então, assim, eu não quero escutar as velhinhas que estão dizendo que eu vou ser padre. Eu vou escutar minha mãe. Eu vou entrar aqui por esse caminho. E a vida me oportunizou isso. Eu acho que eu fui muito abençoado por desenvolver ou conseguir desenvolver um trabalho bom, mesmo diante das dificuldades. A Secretaria de Educação, ela reconhece meu trabalho e antes de eu ter 18 anos, eu assumo uma escola como secretário de escola. É título, cargo, é cargo, né? Cargo. Então, assim, era um cargo de confiança. Depois do diretor da escola é o secretário, não é? E aí, naquele mesmo ano, eu passo no vestibular, eu passo em 3 vestibulares, né? E aí opto por fazer letras na UFPA, porque a UFPA naquele momento era o top do top, né? Quem passava na UFPA... Imagina ter um título da UFPA, né? Então nós eu sou da época que a gente escrevia as dissertações do vestibular. Sim, eu lembro esse ano, qual era o ano? 2005. Tá. Né? Só que ele ia falar 1900. Eu já quero descobrir a idade dele. Pro vestibular, era 2005, o vestibular de 2006, 2006. Então, a gente entra nessa dinâmica de estudo, de trabalho, já na área da educação agora. E uma vez que eu ingresso na graduação, eu saio da secretaria e vou para a sala de aula. Só que é um professor com 19 anos, 20 anos, raquítico, magricela, né? Ninguém vai obedecer esse professor. Então, tu vai ter que ser muito dinâmico para tu conquistar os teus alunos. Muito, né? Muito engraçado, muito atrativo. Então, eu aprendi a ser dinâmico, a ser atrativo na sala de aula. Eu precisava inventar coisas todos os dias, né? Para poder... Porque eu tinha praticamente a idade dos meus alunos. E depois que eu fui trabalhar com o EJA, que era Educação de Jovens e Adultos, eu não tinha nenhum aluno mais novo do que eu. Era tudo... Então, essa caminhada na educação, na Secretaria de Educação em Santarém, ela ganha uma outra proporção quando eles me tiram da sala de aula e me oferecem a coordenação de um programa nacional para ser desenvolvido no município de Santarém, que era o programa Mais Educação. Então eu vou para dentro da Secretaria de Educação para trabalhar na equipe que coordenava o programa. Mais Educação. Ali ganhei a minha vida. Né? Eu ganhei a vida que todo jovem queria ter, eu tinha. Eu estava concluindo um curso universitário, eu tinha um trabalho que me pagava muito bem, eu estava oferecendo a possibilidade de comprar, de fazer uma casa para minha família, e então de fazer meu nome. As pessoas me conheciam, as pessoas me davam crédito, né? Tinha credibilidade com nomes grandiosos da educação no município de Santarém. Alguns, inclusive, do movimento de Cursilho de Cristandade, né? E aí, então, eu ganho essa proporção. Mas entra na minha vida o Frei Raimundo, que entra de uma maneira muito diferente do meu modo de vida, né? Eu era a pessoa super engraçada, a pessoa que contava piada, a pessoa alegre, e aquele cara era o cara mais estranho, mais sem graça, totalmente oposto. Totalmente oposto, não ria pra ninguém. E eu acabo assim me apaixonando pelo estilo de vida daquele homem. E aí ele foi celebrar uma vez lá na minha comunidade, fura o pneu do carro dele, eu ajudo a trocar o pneu do carro dele e ele me convida para tomar uma cerveja. Então nós tomamos a cerveja naquela noite. Nós tomamos 3 litrões. Naquela noite era litrão, né? E nós vamos para um bar chamado Bar do Bocó, lá na Vila Arigó. Fedia de carniça ali. Agora tá legal. Tá maravilhoso lá agora. Lá. E fedia, tava passando um jogo no telão e... Flamengo e Corinthians. Não sei. E a gente pediu camarão no bafo. E tomamos 3 litrões.
Por que eu estou falando isso, Vitor? Porque a minha vocação, eu acho que ela é desperta ali, nos sentidos, no cheiro, na escuta, no olhar, na maneira como aquele frei, triste e sem graça, falava com tanta alegria, emoção e amor sobre a vida franciscana. Aí eu disse, esse negócio está errado, esse homem não é de Deus, esse padre quer acabar com a minha vida, porque eu consegui tudo que um jovem queria. Sim. E agora vem esse sem graça dizer que não, que eu tenho que deixar tudo isso para seguir uma outra vida. Ele tá com a cara toda carrancuda, dizendo que a vida que ele vive é maravilhosa. Vem viver a maravilha comigo e ficar com essa cara séria. Exatamente, era isso mesmo, né? Você conseguiu pintar aí a cena. E aí ele me faz o convite para ir para o encontro vocacional. Sim. Nesse período eu estou assessorando também as cidades já daqui, do oeste do Pará. Sim. Então eu ia para Itaituba, eu ia para Óbidos, eu ia para Oriximiná e eu fui a Porto Trombetas. Passei tipo de terça até sexta-feira. Na volta era como se eu tivesse tempo na lancha para falar com Deus. E eu perguntava para Deus, o que tu queres? Como Francisco também perguntou. E aí ele dizia nada, não me respondia nada. Eu disse, eu quero um sinal, eu quero aquela luz que todo mundo fala, né? Que viu uma luz, não sei, como que eu vou enxergar a luz bebendo cerveja lá no bar, né? Não tem a luz. Mas aí, quando eu desço essa é uma história real. Sim. E que faz parte da caminhada. Eu desci da lancha, lá na orla de Santarém, e inacreditavelmente o Frei Raimundo vai passando. Ele vê minha cena e diz assim, o encontro vocacional é no próximo final de semana. Aquilo era a resposta que eu precisava. A luz, né? E aí, que ele podia me chamar para tomar uma cerveja de novo. Eu tô cansado. Mas dessa vez ele não me chamou. Diferente do que todo mundo pensa que a luz é só aquela claridade que te deixa cego, né? São os pequenos detalhes. Exatamente. E hoje eu faço essa memória, Vitor, e penso nos detalhes. Eu penso no cheiro ruim lá daquele bar, eu penso no sabor gostoso do litrão e do camarão no bafo. Geladíssima. Eu consigo lembrar do telão com um jogo que estava passando, mas muito mais. Eu consigo lembrar de como o meu coração aquecia com as palavras daquele homem. E quando eu vou para o encontro vocacional, eu decido ir para o encontro vocacional, naquele momento que eu entro naquela casa, eu sabia que era o meu lugar. Eu sabia que não tinha outra coisa para mim. Então, naquele momento, eu encontrei o amor da minha vida. Sim. E o amor da minha vida era a minha própria opção de vida, de ser franciscano, o ser franciscano. Voltar para casa depois do final de semana, e vocês que tiveram a oportunidade de, por exemplo, subir para fazer o cursilho em Emaús, é muito difícil voltar para casa, né? Viver o quarto dia não é fácil. Não é fácil. Como é que tu vai explicar agora isso para tua família? Os teus sentimentos para tua família? Como é que tu vai explicar agora isso para os teus amigos? Eu era o Erlisson que pegava o meu salário e amanhecia com meus amigos, chamado de volúveis. Eu tinha um grupo, e a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje. Os volúveis. Os volúveis. Era uma galera que estava em todas as festas, inclusive em velório a gente ia, se tivesse cerveja. A gente chegava lá por volta de 11 horas, saía 5 horas da manhã para ir para casa, tomar banho e tá pleno na SEMED, na Secretaria de Educação, para trabalhar, né? Então, assim, como é que eu vou explicar para essa galera que agora eu quero uma outra coisa? Uma virada. Aí eu disse, tu quer saber de uma coisa? Eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ser frade. Pelo contrário, os volúveis vão se tornar frades comigo. Se não nos votos, mas pelo menos no carisma. Sim. Né? E já tinha outros frades no grupo dos volúveis também nesse momento. Então, meus amigos, foi uma barra para eles entender isso.
foi uma barra para eles entenderem. Porque o primeiro choque é de perda, né? Para a pessoa que não tá, que é a outra pessoa, é uma perda. Perdi o meu amigo de onda, o meu amigo de copo. Exato. E eles são capazes de me ligar todos os dias, todas as vezes que eles se encontram. Ei, nós estamos aqui. E aí, eu estou aqui. Mas se para os meus amigos foi um choque muito grande, quanto mais para minha família. Então eu vejo o sofrimento da minha mãe aqui. Aquela mulher que fez todo o incentivo de estudo, de mudança de vida, de dar uma qualidade de vida melhor para os filhos e de dizer que a educação valia a pena, vê o filho dela se formando e agora deixando tudo que ele tinha conquistado, né, de 6 salários mínimos que eu recebia naquele momento, eu vou para uma casa de formação para receber R$20 por mês. Então, assim, era muito... Fora as deduções. Era muito cruel no ponto de vista humano, né? Era uma vida muito cruel. Só que aquilo era o meu amor. Era uma paixão, te preenchia, né? Era a paixão que me preenchia. E as pessoas diziam, ainda bem que é paixão, porque paixão passa, né? É de fato. Paixão é patologia, é doença, deve passar. Só que a paixão passa e ela pode desaparecer. Ou a paixão, ela passa e se transforma em amor. E foi isso que aconteceu comigo. A minha paixão pela vida franciscana, ela se tornou em amor. E esse amor que faz com que eu seja plenamente realizado como franciscano, mesmo diante dos desafios da vida franciscana. Então não é uma vida fácil, mas eu devo dizer aqui para vocês, é a melhor vida a ser vivida. Isso é uma verdade para mim. É a melhor vida a ser vivida. Eu experimentei a vida que vocês têm. Eu experimentei essa vida, mas não me preencheu. Ela pode te preencher, e eu acho lindo, porque nem todo mundo precisa ser franciscano. Não é possível que todo mundo seja franciscano. Mas eu tive a graça de, nesta vida, nesta minha encarnação, nesse momento que eu estou aqui na Terra, de ser franciscano. E hoje eu não consigo me ver não sendo o Frei Erlisson. Não tem essa possibilidade. É um marco já, entendeu? Porque você é icônico. Você, não icônico pela parte de ser só o Frei. Tá? As suas palavras, entendeu? Preenchem. Entendeu? Logo após que a minha descida do MCC, foi mais ou menos isso. A gente foi fazer alguma coisa, eu e a Brenda, na Terra Amarela, lá na Nossa Senhora de Nazaré. A gente foi buscar fotos. Foi uma encomenda que a gente fez com a Yara, que a Yara trabalha com personalizados. Aí, Brenda, o Vitor não quer participar do MCC? A Brenda já tinha participado há 10 anos atrás, não? Então, eu sempre via, quando a gente fazia as mudanças, a gente se mudou demais. Então, eu sempre via um retrato dela, do grupo do MCC. Então, eu perguntava, amor, o que é isso? O que é isso? Ela, um dia tu vai saber. Não, mas como? Pra onde vai? É um movimento... Ela explicava muito por alto, não lembro nem das explicações dela. É um movimento e tal, mas tu vai saber um dia. Sempre assim. Aí tudo bem. Aconteceu da gente ir lá buscar. E eu lembro muito bem também o momento que a Brenda chegou e... Amor, a Yara perguntou se tu não quer fazer parte do MCC. Aí eu fiquei... Vamos, que era sempre uma dúvida, tipo assim... Não era um momento que eu estava afastado da igreja, mas era um momento que eu estava ali. Para mim, Deus estava comigo. Eu não encontrava, tipo assim, eu tenho que, para eu ver Deus, para eu estar com Deus, eu tenho que estar na igreja. Não. Eu rezava, toda vez que a gente deitava na cama, a gente rezava, nós três juntos, eu, a Brenda e a Carolina, mas eu não estava ali ativo na igreja. Então, a partir dessa subida que mexe, as palavras te preenchem, e quando tu volta pro 4º dia e tu tá falando assim, não, eu não vou fazer essas coisas aqui, aí vem, virou beato. Agora... quem não te conhece que te conta. E tem outras coisas também.
quando a gente tá... Eu sei que... Porque eu abro intimidade assim, da minha vida, para pessoas próximas. Aí eles perguntam assim, mas tu não é do MCC agora? Tá, bora, vamos tomar uma cerveja e tal. Cerveja, mas tu não é do MCC agora. Então eu não vivi nem, eu acho que 1% dessa vida, mas eu entendo totalmente as coisas que acontecem. E morar numa cidade provinciana como Monte Alegre, no melhor sentido possível da palavra provinciana, é de dizer que aqui tu não consegue te esconder. Eu não estudei 13 anos para saber o que é provincianas. Me dá água, por favor. E aí, tu não consegue te esconder? Não consegue se esconder. E as pessoas, elas te taxam. Mas tu é o menino lá da igreja, do MCC, né? Agora imagina, mas tu não é o padre? Não é? Da situação das 3 cervejas. Né? Não, tu não é o padre? Então eu tive, por exemplo, o ano passado, durante as festividades de São Francisco, um dos maiores choques da minha vida, porque alguém falou para mim que eu não era digno de ser padre, por 3 razões. Eu não seria digno de ser padre, e eu sei que eu não sou digno, né? Eu sei que eu não sou digno, mas a pessoa veio me dizer que eu não seria digno porque eu estava tomando chopp na praça, eu estava dançando na praça e eu estava com uma calça ridícula. Eu nunca vou esquecer dessa palavra. Isso escandaliza talvez a pessoa, mas isso sou eu. E eu não vou deixa eu olhar para essa câmera aqui. Eu não vou deixar de ser quem eu sou para agradar ninguém. Isso daqui vocês nunca vão esperar de mim. O que vocês estão vendo é quem eu sou e eu não vou mudar para lhe agradar. Então, esse daqui também é um mantra para mim. Não deixar de ser quem eu sou. Por isso que então, talvez a gente olhe para o Frei Ellison e veja um Frei fora da caixinha. Mas é que eu não precisava deixar de ser quem eu era. Evidentemente, eu passei por um processo formativo. Evidentemente, eu passei por momentos que fizeram com que eu tivesse de ser podado, de ser formado ou de mudar a minha mentalidade, mas eu nunca perdi minha essência. Só complementando também, já pegando a sua fala, o seu gancho, logo que após a minha descida, que eu me comprometi comigo mesmo também a ser mais ativo à igreja, participar das importâncias em si, né? E eu não esqueço num testemunho de um semeador meu, que ele falou que após a descida dele, a primeira vez que ele foi à missa, ele chorava, que ele começou a entender, ver o sentido da missa. E eu ia, não, pelo amor de Deus, não falando contra os outros freios e tal, mas eu ia à missa e mano, ainda é mais do mesmo. Aí eu levanto, aí eu sento. Eu tinha o sentido, eu já sabia que eu tava ali me entregando, conversando, mas, tá mais do mesmo ainda, não. Aí que eu lhe conheci, que foi a primeira missa que o senhor foi lá na Nossa Senhora de Nazaré. Que esse conjunto que fez eu entender a situação. E começou a... não que eu não gosto mais de assistir os outros, mas eu vejo as palavras que saem uma vírgula que o Senhor fala, tenha um momento certo da vírgula lá. O Senhor é realmente um instrumento de Deus no momento que você está falando as suas homilias, as coisas. Então, toca, tá certo? Da melhor forma lá ele. Deixa eu só perguntar se é o meu telefone que está fazendo esse barulho. Olha, eu te liguei aqui, mas eu não sei. Eu tinha colocado no botãozinho lá. Sem som. Tá. Aí, com isso, veio o ralho que eu lhe falei. Eu tomei um ralho tão grande que eu dou aulas à noite, né, na Atlética. E numa segunda-feira, num dia de aula, eu dispensei a minha turma e falei, porque eu sabia que o mensageiro era o Senhor.
Aí eu cheguei todo feliz. Oi, Frei, tudo bom? Boa noite. Dei um abraço, apertei na mão dele. Eu vim só por causa do senhor. Ele, por conta do senhor lá, né? Aí eu... É verdade. Eu venho por conta do senhor e o senhor é usado. Eu só sou usado, Vitor. Eu acho que essa é a palavra. E eu me emociono por ser usado, né? Porque não é sobre o Frei Erlisson. É sobre como o Espírito me ajuda a ser quem eu sou. Não é sobre as minhas homilias, mas sobre como o Espírito me ajuda a fazer aquela homilia, né? Então, eu fico lisonjeado quando as pessoas falam, Frei, eu sei que tem uma galera que, por exemplo, Frei, tu tá no Curaxi hoje, aí vai pro Curaxi. Frei, tu vai pra Terra Amarela hoje, aí vai pra Terra Amarela. Né? É pecado fazer isso? Não, não é pecado. Mas eu fico lisonjeado com isso. Mas é bom que entenda que não é por mim, mas por esse Espírito que me move e que faz aquela homilia pensando também em vocês, pensando na juventude que vai escutar, pensando qual é o meu público, para que não seja somente palavras e que as pessoas saiam dali sem nada para levar para casa, né? Eu posso estar falando uma besteira agora, tá? Mas eu vou falar. Hoje eu vejo o maior movimento da Igreja Católica são os jovens. Então, amparar essa quantidade de gente, porque os movimentos agora, o Frei Gilson, por exemplo, eles lotam o estádio. Exato. Brincando, entendeu? Então são as falas. Então, o grande movimento dos freis que fizerem para amparar os jovens, que querendo ou não é o futuro, né? Da igreja. Então, tem que ter essa parte dinâmica. Então, os anos que o senhor passou inventando didática todo dia para criança me ajudou agora, para agora. Né? Mas é muito importante que a gente sempre entenda, né, que eu faço isso como somente um fio condutor, né, para que o jovem, aquele que assiste a missa, que participa da missa, se ligue ao Deus. Então, que Deus seja o foco, né? Não, sim. Não depois desse puxão de orelha, eu entendi, entendeu? Mas, tanto que o Frei Gregório e o Frei Paixão também, eu já consigo, entendeu? Entender, saber, escutá-los, me preencher com as palavras dele. Então, assim como chega pessoas e falam assim, o senhor não é digno e tal, essas coisas, porque gostam mais. Mas a grande maioria, vamos falar assim, e admira demais, porque, por exemplo, na corrida, já vamos pegar a parte da corrida. A corrida aqui eu fui desclassificado. Ai, Senhor do céu. A gente pode começar já com esses momentos, essas conversas polêmicas. A corrida não era do Círio, por quê? Tá? E eu tenho uma culpada. Eu falei pro senhor. Eu acho que não falei pra ela. A Maiara foi a culpada da sua desclassificação. Ela que fez a enquete. Foi, o senhor ia correr direitinho, porque o senhor falou que é muito quente, não sei o quê. Aí ela, não, vamos fazer enquete. Ganharam. Mas não só a Maiara, mas outras pessoas também vieram, né? Frei, eu acho que seria legal, porque a corrida do Círio, né? Mas assim, não é uma atividade que é desenvolvida pela paróquia, né? Alguém faz e usa o nome, né? Isso é legal. Mas como o ano passado deu certo, e eu corri com esse hábito que é mais leve, mais fino, foi tranquilo e chamou a atenção. Tem história de pessoas que não estavam conseguindo, mas quando viram que o Frei estava correndo, né, começaram a correr ali e até hoje correm, né? Aí ninguém sabe que o Frei corre 11 km todo dia. Então esse ano eu achava que seria tranquilo também. Mas eu não fui ali pelo pódio, né? Não fui ali por colocação. Eu acho que vale muito mais a intenção. E eu tô hoje com a camisa da corrida. Vou mostrar. Olha, eu tô com a cabeça da corrida hoje. Só tampa os patrocinadores. Enfim, e como foi que a corrida entrou na sua vida?
chegou assim, não, vou correr, eu gostei, eu me encontrei na corrida. Como foi? A corrida, ela começa, eu acho que quando eu era jovem, a gente caminhava muito, né? Só que... Indo pra escola. Indo pra escola. E quando a gente entrou no processo formativo, tem o horário de fazer o esporte. Então eu jogava vôlei. Era um horário livre ou um horário obrigatório? Específico, obrigatório lá. Então de 5 horas até 6h30 da tarde tu tem que fazer algum esporte. Te vira, dá teu jeito. Aí dá teu jeito. Eu e os meninos iam jogar bola, eu tenho pedras no meu joelho desde que eu fiz a minha habilitação para moto, sarou, então ficaram pedrinhas dentro do joelho. Ah, então, tipo estilos calos de lutador. Então, não dá para jogar bola. Então eu jogava vôlei, mas mesmo assim em algum momento isso também atrapalhava. Então eu vou caminhar. Só que nesse caminhar eu comecei a correr. Começava a gostar. Hoje eu fiz 3 quilômetros. Que legal. Então, aí no outro dia eu fiz 3,5 e fui nisso. Então eu começo a correr. Quando eu saio para morar em outro local, eu via que era o máximo aquilo, né? Então, assim, eu morei em bairros periféricos de Santarém que não tem espaço para tu correr. Tu corria no campo de futebol. Eu vou morar em Manaus, a única pracinha que tinha ali próximo era para os bêbados, então não dava para correr, não tem espaço. Mas aí para esse outro local onde eu fui morar, eram espaços determinados que você podia caminhar, que você podia correr, que você podia andar de bicicleta. Eu achava aquilo o máximo, e eu disse, eu corro. Imagina, se eu podia correr na poeira, no areião, né? Aqui então vou me fazer. Imagina, parecia um cachorro feliz. Era. O espaço livre. E aí, depois eu fui diagnosticado com uma doença chamada fibromialgia. E a fibromialgia, para tu dormir bem, tu precisa suar. Eu descobri isso depois. E aí, então, como eu tenho problema com retenção de líquido, então só caminhando eu não consigo suar. Eu preciso correr para poder ativar suar. Bem. Então eu começo a correr e um dia disseram assim, e por que tu não te prepara para a maratona? Eu digo, porque a maratona são 42 quilômetros. Pois é, mas tu te prepara. É só em novembro do outro ano. E, tipo, a gente está falando, nós estamos aqui em novembro, então ainda tem mais um ano. Quem sabe? Aí a maratona aconteceu na frente da minha casa, né? Aí, né, no outro ano eu vou estar aí. Aí a gente começa naquele pique. Eu lá quero saber disso, né? Eu vou só mesmo curtir a minha corrida. E aí veio a Covid, então não deu para sair naquele ano. Só que no outro ano eu disse, quer saber? Eu vou. Porque a corrida durante a Covid, ela também não foi mais só o meu hobby, não foi mais só a questão da fibromialgia, mas foi um momento meu com Deus, de eu conversar com Deus correndo. Então, eu fazia as minhas melhores reflexões depois de uma boa corrida, né? O texto dos estudos, eles ficavam mais claros na minha cabeça depois que eu lia e corria. Então, ou então quando eu ia correr escutando os textos. Então eu comecei a encontrar na corrida um lugar para mim, né? E aí eu vou me preparando e corro em 2022. Em 2022 eu corri a maratona de Chicago em 3 horas e 47 minutos. Então eu fiz 42 quilômetros. 42 quilômetros. Maratona. Só que para tu correr uma maratona, tu precisa correr várias maratonas antes, né? Mas é a mesma energia. A maratona de Chicago é a mesma energia dos 5 quilômetros daqui. Porque o treino tu pode ir até sozinho, mas no dia mesmo tu tá com toda aquela galera e tem gente ali acenando para ti, tem gente que tá torcendo por ti. Então eu acho que é muito, a mesma energia. É empolgante demais. É empolgante. E você aprende que a corrida ela não é só sobre as pernas, ela é sobre respirar, sobre coração, sobre a mente. Então eu descubro na corrida isso, uma possibilidade de me cuidar, de ser o meu hobby, de ser o meu esporte, mas também encontro na corrida Deus.
E hoje eu corro quase que todos os dias, 5h30 da manhã. É por isso que ninguém vê ele correndo. Mas ele manda, olha, eu corri 11 quilômetros. Só pra me bagunçar comigo. Às segundas-feiras eu corro 11, um pouco mais de 10. Mas no dia a dia, 7, 6h30. Pra ter como é de Eu tenho rotina, uma né? pergunta. Alguma pergunta? Sim. Queria que o senhor terminasse de contar a história, como o senhor decidiu entrar para os frades lá. Assim, aí então aquele encontro vocacional, ele muda a minha vida completamente, e aí eu preciso tomar essa decisão, só que era difícil para os meus amigos, para a minha família, mas aos pouquinhos eu vou entendendo que eu não preciso mudar para ser frade, mas que eu posso então ser um frade com a minha essência. Então em 2011, dia 18 de janeiro de 2011, eu saio de casa e vou para a casa de formação. Os primeiros dias eu chorava todos os dias, porque era a abstinência dos meus amigos, era a abstinência da minha cerveja, era a abstinência do meu dinheiro, era a abstinência da minha família, né? E lidando com outras pessoas que eu não conhecia, né? Lidando com outros jovens que eu não conhecia. Então eu fui fazer o processo que nós chamamos de postulantado. E aí o postulantado, ele foi dividido naquele ano em 3 partes. Então os primeiros 6 meses eu morei em Santarém. Era legal porque os meus amigos, quando sabiam, por exemplo, terminou a oração 5h40, de 5h40 até 6h30, ele vai ter tempo para caminhar. Então nós vamos encontrar ele lá na rua. Então eles iam me ver, né? Levavam chocolate para mim, sabiam que eu gosto de banana frita, então eu lembro dessas ações que eles faziam comigo, né? E no último domingo do mês, a gente tinha folga. Aí eu ia para casa de manhã, ficava com a minha família, almoçava, e à noite era ao final da tarde, até a hora de voltar para casa, era para rever os amigos, né? Então era muito gostoso nesse sentido. Só que aí eu saio de Santarém e vou morar em Itaituba. Aí fica mais longe. Difícil demais. Ficava mais longe. Aí já sofre um pouco mais. Mas essa mudança era necessária ou eles viram que eles tinham planejado já. Então, tem que fazer era necessário naquele momento. É porque eu acho que tipo assim é uma retirada, né, para você se renovar, essa eu não sei se mas como eles já tinham determinado o programa, então seria aquilo mesmo: Santarém, Itaituba e Óbidos. Aí a gente fez esse. Quando eu termino o postulantado, as pessoas ainda estão assim, sabe? Eu lembro da minha vizinha que quando eu saí, ela disse assim: até a próxima semana. Né? Então essas pessoas não acreditavam, não acreditavam. Eles vão assistir esse podcast, eles vão dizer: eu fui um que não acreditei, possivelmente. E aí então eu termino os 18 meses de postulantado, e agora tu vai para o noviciado. No noviciado tu faz a troca de nome, ou tu acrescenta o nome. Então tu deixa de ser o Erlisson e passa a ser o Frei Erlisson. O Frei, você vai lá no cartório, né? Muda a tua assinatura. Então o Frei não é um título que eu tenho, Frei é o meu nome. É o seu nome. Né? Então eu sou o Frei Erlisson. O Paixão é o Frei Paixão. Sim. Gregório é o Frei Gregório. É parte do nosso nome. Já está registrado. Então eu passo a ser o Frei Erlisson e recebo o hábito. O hábito que tem esses 3 nós na corda, que são os nós que representam os votos evangélicos, né? Que são os votos de pobreza, eu não tenho nada no meu nome. O voto de castidade, você precisa cuidar do seu corpo, e uma maneira de cuidar do corpo é não se relacionando sexualmente. Esteja limpo.
e o principal voto, que é o de obediência. Você é obediente ao seu superior e à igreja. Aí eu visto o hábito, e na festa de São Miguel, no meu bairro, que ficava ali próximo da onde eu estava fazendo o noviciado, eu vou com meus amigos, para o povo me ver pela primeira vez nesta roupa. Nossa! A emoção era geral, tanto minha, por ver o meu avô, a minha avó, a minha mãe, meus tios, os meus irmãos, vendo o Ergeson agora Frei, com aquela roupa, foi muito emocionante para todos nós, né? Eu lembro que o meu avô, ele disse assim: eu acho que é só até aqui que eu vou te ver, né? Então assim, ele estava já prevendo que nos deixaria também. Então aí eu faço o noviciado, fiz o noviciado em Santarém, e as coisas vão só sendo acrescentadas. Eu fiz o noviciado, depois eu fui para Manaus para fazer a filosofia, e mesmo já tendo feito uma faculdade de letras, eu precisava repetir algumas disciplinas de novo, porque isso é ser franciscano, eu não podia chegar lá dizendo, não, eu posso acreditar a disciplina, eu já fiz essa disciplina na UFPA, etc. Isso não é uma atitude franciscana, né? Ou pelo menos meus superiores não viam assim. Então eu faço a filosofia, e depois da filosofia eu tenho um grande momento na minha vida, muito especial, que foi o ano de 2017, quando eu fui transferido de Manaus para morar na tríplice fronteira dos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso, na terra indígena Munduruku, numa missão franciscana chamada Missão São Francisco do Rio Cururu, aonde os frades estão há mais de 120 anos. Então eu vou para lá para passar um ano, e eu me apaixono por aquele povo. Eu acho que eu cheguei a ver umas fotos suas. Eu me apaixono de uma maneira tão intensa que eu emagreci 18 quilos. E não era que a gente comia mal ou passava mal, é que a tua rotina muda, né? Sim. O Frei Ergeson, que estava fazendo um curso acadêmico, que passava horas na frente do computador e lendo e etc., agora é um Frei Ergeson que precisa plantar, que precisa carregar as coisas, que precisa pescar, que precisa fazer tudo isso, né? Então a rotina muda, o corpo sente, né? E depois ele vai se adaptando. E aí vai se adaptando. Mas se você pega uma foto minha do ano de 2017, mamãe chora. A mamãe chora com aquelas fotos, né? Então assim, mas foi um ano muito especial na minha vida. Só que durante aquele ano, o Frei Paixão, que hoje mora em Monte Alegre, ele era o nosso superior aqui na Amazônia, né? Na região da Amazônia. E aí ele era o nosso superior, e ele estava em contato com o superior dos Estados Unidos, porque ele tinha a ideia de que frades daqui da Amazônia podiam ir para os Estados Unidos para estudar. E numa das visitas que ele nos faz lá na Missão Cururu, ele diz assim: escuta, qual o sentimento de vocês sobre morar fora do Brasil? E eu lembro que a minha resposta foi: mas nós não estamos fora do Brasil? Porque viver ali dentro da floresta amazônica, para mim, já tinha essa sensação, até porque a língua é diferente, a cultura é diferente. E ele disse: não, eu estou pensando que vocês podiam ir para os Estados Unidos. Quando eu digo vocês, eu estou falando de mim e do Frei Wagner, que morava comigo, né? Que era meu parceiro de formação. E aí a gente sai no iniciozinho de 2018 da Missão Cururu. A gente sai literalmente do meio da floresta amazônica para morar no centro, bem no centro mesmo, da terceira maior cidade dos Estados Unidos, que é Chicago. Um choque de realidade. De tudo. Porque a gente estava tentando aprender a língua Munduruku, então na nossa cabeça estava um nó, a gente não sabia mais nem o português, nem o Munduruku, e agora a gente vai para aprender o inglês. Eu não sei o que foi que eu pedi, eu queria água dentro do avião.
Eu queria tomar água, a mulher veio com suco de laranja e tequila. Água. Suco de laranja e Com tequila. tequila, né? Tomou. Eu não sei o que foi que eu pedi. Eu achava que eu tava pedindo água. Mas tomou. Tomei. Chegou. Eu tava com Tava lá. sede. Tô procurando aqui a sua foto. Uma hora de gravação, tá? Tudo bem. Já? Meu Deus, mas tu fala muito. Você quer mais água? Eu quero. Tá. Como foi o acesso? Era o acesso para chegar nessa tribo? Para chegar somente por barco? Para chegar, por exemplo, se eu estou indo lá agora em outubro. Dia 19 eu começo a minha viagem. Vai começar a viajar de novo, né? Então Olha, eu passei 30 dias em Monte Alegre, foi meu recorde. O senhor vai começar a viajar, né? Uhum. Em novembro o senhor vai estar aqui, dia 17? Vou estar aqui. Ai, gratidão. Faça meu casamento, por favor. Olha. A gente já conversou sobre, ele já tem obrigação de fazer. Não sei. Obrigado. Então, para chegar na Missão Cururu, a gente sai de Santarém para Itaituba, que pode ir de lancha ou de carro. Sai de Itaituba para Jacareacanga, e aí é de carro. Uhum. De Jacareacanga até na nossa casa, que não é o final da missão, mas tipo na metade, são umas 22 horas de voadeira, né? Então é quase um dia de voadeira. Quase um dia. Então, e fica um pouco mais longo porque a gente para, dorme numa aldeia. Sim. E aí segue viagem. Entendi. Não tem como ir direto, não. Tá, deixa eu... Nós conversamos sobre a sua corrida, sobre sua vida e Chicago. Eu quero saber como foi essa experiência de questão de língua. O senhor já sabia a língua já? Alguma... Não, já teve a situação da água, tá, verdade. Tá, mas como foi tudo isso com também a barreira da língua, né? Bem, primeiro é entender que eu nasci num quilombo, que eu morei numa invasão, numa cidade pequena, e que depois eu estava morando numa aldeia indígena, e dali que eu saí para uma cidade grande, né? Uhum. E o inglês que eu tinha era o inglês que a gente aprende na escola, que não é quase nenhum, né? I am, you are, só o verbo to be. Então, eu costumo dizer que eu sabia apenas falar hat of light, e nem é uma palavra em inglês. Aí a gente chega ali dizendo good morning, bom dia, né? E good night, boa noite. Só que às vezes a gente dizia boa noite quando era dia. Trocava, enrolava, né? Trocava. Então, como a gente não tinha nenhum inglês suficiente, nós vamos para uma universidade de língua, né? Para uma escola de língua. E a gente entra nessa escola todos os dias, às 9 da manhã, e sai às 8 da noite. Então nós éramos obrigados a ter contato com o inglês todos os dias, de segunda a sexta. Um intercâmbio mesmo. Então era intenso. E a gente chorava. Eu digo que a gente chorava, mas eu chorava em português, né? Porque e nós éramos obrigados a falar inglês o tempo todo, a escutar o inglês o tempo todo. Então a gente vai desenvolvendo. E para quem já tinha mais de 20 anos, como eu, é porque eu estou há 10 anos com 28 anos. E aí, então, para quem já tem uma certa idade, não é fácil. Papagaio velho é difícil de aprender, né? Carne dura. Então, mas a gente entra nesse processo e a gente tinha um objetivo. A gente pensava assim, poxa, a ordem está me proporcionando isso. E tudo que ela quer de volta é que eu aprenda. E o que eu aprender vai ser para mim também. Então eu vou aproveitar esse negócio aqui. E a gente estudava. Quando a gente foi para a escola de inglês, nós precisávamos já ter algum inglês. Nós não tínhamos. Então nossos colegas, eles já tinham algum inglês. Por mais que fosse o primeiro nível, eles já tinham alguma coisa. Então o que a professora fazia? Passava a atividade lá para eles e deixava, lá do livro comum, e deixava eu e o meu confrade, não sei, fazendo uma pintura, né?
Desenhe essa letra aqui. Pinte com a cor blue. Aí pintando, né? Porque a gente não podia nem acompanhar a turma. A gente decidiu que a gente vai acompanhar essa turma. E a gente foi acompanhando a turma e depois a gente já estava gradativamente indo para outros níveis e a gente conseguiu. A gente precisou de 11 meses para fazer o TOEFL, que é a prova que te habilita a ingressar na faculdade, né? Então a gente fez com 11 meses, passamos, né? E aí a gente foi fazer o ingresso na faculdade. Aí veio uma outra surpresa pra gente. Porque como a gente agora já tinha na cabeça que nós íamos fazer teologia lá nos Estados Unidos, então a gente estava pensando que era teologia, uma graduação em teologia. E aí, quando a gente vai para fazer a habilitação e tudo mais, a gente descobre que é um mestrado, né? Que a gente precisa desenvolver uma pesquisa no mestrado. E aí a gente cai na realidade. Vocês têm ideia do que isso significa, né? Será que nós vamos dar conta? Então, paralelo à minha formação acadêmica para eu me tornar sacerdote, eu preciso desenvolver uma pesquisa acadêmica para ter o título de mestre. E aí a gente entra nesse processo e no final de 4 anos a gente conclui. O Frei Wagner, ele tem um mestrado dele em espiritualidade e o meu mestrado em espiritualidade bíblica. Eu faço um estudo sobre as mulheres na Bíblia, na parte do Antigo Testamento. E faço uma comparação daquelas mulheres, da realidade daquelas mulheres da Bíblia com as mulheres do povo Munduruku. Então, a gente volta para o Brasil depois de 5 anos, depois de uma Covid. Cadê o artigo? Bota esse artigo na minha mesa que eu quero ler. depois de uma Covid, a gente volta com o título de mestre em divindade, né? Que aqui no Brasil seria o equivalente a um mestrado profissional. Então, mas o processo é bonito agora no final, né? Mas o processo não é um processo fácil. É árduo. Não, é muito árduo, né? Mas eu me sinto muito privilegiado de ter tido a oportunidade de morar fora do Brasil, de ter tido o estudo que eu tive, né? E um privilégio que eu devo dizer também é que eu fiz o meu mestrado na mesma faculdade, na mesma instituição que o Papa Leão fez o mestrado dele, que é Catholic Theological Union, CTU, em Chicago. Então a gente tem nós temos o mesmo título, né, de mestres em divindade, na mesma escola. Caraca, está aí. Tão longe, mas também tão perto. Mas a partir do momento que foram 17 anos, né, que o senhor falou que de estudos. 13 anos. 13, desculpa. 13 anos. Mas aí, a partir desses 13 anos, acabou os estudos? Não, a gente estuda até hoje. Às vezes eu tô tão cansado que eu não consigo terminar um livro, né? E eu sempre procuro estar lendo alguma coisa. Eu sempre tenho um livro que eu gosto de estar lendo. Quer indicar um livro para o pessoal agora? Eu recebi agora um presente. Eu voltei aos Estados Unidos em julho, né? E aí eu trouxe 7 livros que eu ganhei lá de presente e eu tô lendo agora esses 7 livros, né? Sabe qual é o problema? Que ninguém tá vendo, que é tudo em inglês. Os livros que eu leio normalmente são em inglês. Tá vendo só? Então, só que é porque agora a gente entra nessa coisa da formação continuada. O padre não pode parar, o frei não pode parar, porque senão ele fica desatualizado. É igual um médico, né? O médico nunca pode deixar de estudar, ele sempre vai estudar, porque todo dia, infelizmente, aparece uma doença nova e a pessoa tem que estar bem instruída para tratar daquela situação. E a interpretação bíblica, a interpretação do dogma, do magistério,
ela vai depender muito da tua leitura. Se tu não tem uma leitura, tu não consegue desenvolver aquilo na tua homilia, na tua fala. Então é preciso tu buscar, ler, para poder tu ter conteúdo para apresentar, novidades. Sim. Senão o povo vai ficar lá na Assembleia, isso daqui eu já sei, né? Então, se tu não traz uma novidade para o teu público, ele não vai, né? Não vai querer buscar ou querer voltar. E que eventos lhe trouxe para Monte Alegre? Bem, eu faço parte da Custódia São Benedito da Amazônia. Os frades que estão presentes aqui na Amazônia. E nós temos sede em Santarém. E a cada 3 anos nós temos uma assembleia que nós chamamos de capítulo. E no capítulo pode haver o que nós chamamos de transferências, né? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu recebi uma obediência dizendo que eu estava sendo transferido de Chicago para Itaituba. Quando terminou o ano de 2023 lá em Itaituba, o meu superior me chama, Frei Edilson, e diz assim: olha, a gente está precisando de você lá em Monte Alegre. Então eu recebo uma transferência, uma obediência para vir para Monte Alegre. E permaneço aqui até o próximo capítulo, que acontece agora em dezembro. Então pode ser que em dezembro o novo governo, a nova organização diga: olha, Frei Erlisson, você vai ser transferido de Monte Alegre para um outro local. Né? O direito canônico, que é o direito que rege a igreja, ele diz que a gente pode ficar 6 anos a 9 anos no máximo, e com autorização e com conversa a gente pode se alongar mais de 9 anos, né? Mas o normal seria 6 anos. Mas como nós somos poucos frades na Amazônia, pode ser que a cada 3 anos a gente tenha precisa ser feita, né? Essa... Então pode ser que a partir de dezembro eu tenha que assumir uma outra missão. Aí o senhor, mas vem uma outra pessoa para poder substituir, preencher, entendi. Para poder continuar o rodízio de frades. Vamos lá, com quem a gente fala para o senhor ficar? Deixa eu fazer uma pergunta que apareceu também. O senhor voltou de Chicago para Itaituba. Aí o senhor fica aqui nesse perímetro, ou o senhor poderia ir para uma cidade do São Paulo, assim, do Brasil? Como é essa situação? No Brasil nós temos 10 províncias ou custódias, né? E cada uma dessas províncias ou custódias, elas estão responsáveis por um local, né? Então a custódia da qual eu estou vinculado, do qual eu faço parte, nós estamos em 7 estados da Amazônia. Então eu só posso estar nesses 7 estados da Amazônia. Entendi. Tá certo. Alguma pergunta, Brenda? Não? Frei Erlisson, que maravilha de receber, eu gostei. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, só pra gente conversar sobre a festa, tá certo? Aí a gente finaliza, eu já paro de alugar o senhor, tá certo? Um querido fez uma pergunta bem assim: como lidar com o julgamento das pessoas ao tentar voltar à igreja e acreditar em alguém depois de um período afastado e ter redescoberto novamente a sua fé, tá? Aí logo em seguida ele conta um relato. Fui no Círio de madrugada, que foi desse ano, que eu sempre achei um ato de fé incrível e lindo. E sempre fui quando fui criança. E teve pessoas perguntando, tipo, o que tá fazendo aqui? Isso aqui mais. Então ele quer saber, isso deixou ele desconfortável. Como agir, como fazer, como... O senhor, a mensagem que o senhor tem a deixar? Eu acho que a minha vida, ela não é exemplo para ninguém, mas pode ser que escutando a minha história, você entenda que você não precisa deixar de ser quem você é, né, para ir para uma nova fase, né? Você que quando criança era envolvido na igreja, agora deu um tempo, nesse tempo você conheceu outras pessoas, você conheceu outros modos de vida, e são esses modos de vida que agora te têm como referência, e eles te veem dessa maneira somente. Mas você pode sim agora se vincular ou participar mais da igreja e fazer com que eles compreendam. O início é muito difícil, mas as coisas elas vão se ajeitando, né? O ditado: as abóboras se ajeitam no andar da carruagem. Então deixa a carruagem ir,
e aí com certeza tu vai ver que vai dar certo. Então não se preocupa com essas coisas não. Só continua o teu caminho sem perder a tua essência. Muito bom. Serviu até para mim isso daí. E em relação às festividades, Frei, todo ano como o senhor falou, o senhor perdeu quantos quilos? 7 quilos. 7 quilos só na organização dessa situação toda. Como tá ali à frente, ser uma das pessoas que está à frente dessa organização, de fazer tudo? E eu quero saber também porque teve uma redução, né, dos dias. Ano passado foi mais dias e esse teve menos. O que foi que aconteceu? Certo. Então, as festividades, primeiro dizer que aqui na Amazônia não tem uma festa para São Francisco maior do que a festa de Monte Alegre. Sério? Então isso aqui já é um grande diferencial. Os frades que vêm para Monte Alegre, eles precisam vir sabendo da grandiosidade desta festa, né? Depois é importante a gente dizer que não fomos nós que diminuímos, né? Mas a arquidiocese, nós temos a paróquia de São Francisco, ela está ligada à arquidiocese de Santarém. Então a gente recebeu o pedido de que nenhuma festa de nenhum padroeiro de matriz fosse maior que a festa da Imaculada Conceição, que é a catedral da arquidiocese, né? Então, se nós fizéssemos aqui 2 semanas, nós íamos fazer uma festa de 16 dias e a festa da Imaculada Conceição 14. Sim. Então, a gente precisou fazer, ao invés de 2 semanas, fazer somente uma. No próximo ano, possivelmente, nós só vamos também fazer uma semana. Agora, essas coisas elas vão se ajeitar a partir de 2027, quando o último final de semana de setembro já vai cair um pouco mais para frente, e aí a gente vai poder voltar a fazer em 2 semanas, né? Mas desde que seja dentro dos 14 dias. Sim. Se passa de 14 dias, nós estamos fazendo uma festa maior, que é a festa da Catedral Metropolitana de Santarém. Sim. E aí não convém, né? Porque nós não somos catedral, nós somos matriz. Sim. Então a catedral é a Imaculada Conceição em Santarém. Então o motivo é esse. Mas aí essa redução de dias, ela é melhor para vocês que estão na organização, tipo assim, que são os maiores em frente da igreja? Ela é melhor porque são menos dias, ou ela é mais difícil porque pegou tudo e compactou? E tem que compactar. Eu acho que sim. Eu acho que não é nem melhor ou nem pior. Eu acho que na tentativa de abarcar tudo, a coisa continua sendo na mesma proporção. Sim. Então, por exemplo, são 14 dias de festa, mas foi reduzido para 9. Eu tenho 5 grupos que eu preciso colocar aqui dentro desses 9. Aí o que se fez? Nós colocamos missas todas as manhãs. Então, quando são 2 semanas, nós temos missa somente à noite. Sim. Como é só uma semana, então nós vamos ter missa também todas as manhãs. Manhã e noite. De manhã e noite. A festa de São Francisco, ela ganha ainda uma proporção maior, porque Francisco também é o padroeiro da cidade. Então, ela deixa de ser, segundo uma lei municipal, ela deixa de ser uma festa tomada conta pela paróquia e passa a ser da prefeitura nos últimos dias, no dia 3 e 4. Uma obrigação. É uma obrigação da prefeitura. Então, assim, a gente cuida de toda a questão religiosa e a gente cuida de toda a questão social até o dia 2. Dia 3 e 4 a gente continua cuidando da religiosa, mas a prefeitura cuida do social. E aí, neste ano, a gente tem a atração nacional. E por isso houve um grande barulho, né, sobre isso. Que eu gostaria de dizer que, no meu ponto de vista, foi muito mais uma questão de comunicação, né? Desde o início, de cumprir aquilo que se dizia, enfim, tanto das duas partes. Aqui eu estou falando grande culpa, né? Então,
E com conversa foi-se chegando à conclusão de que para os últimos 2 dias nós podemos ter 2 palcos. Um palco que comporte a atração nacional, né? Nós temos uma atração nacional tanto no dia 3 quanto no dia 4, e o palco que continua na praça para que a população esteja ali para ver o show pirotécnico, esteja ali para consumir a sua comida e etc. Então esse ano a paróquia vai ficar responsável também pela parte social 3 e 4. 3 e 4. Então a paróquia assume também na praça as atrações sociais, né? E aí também tem um palco na frente do Campo do Norte, né? Onde vai acontecer as atrações nacionais. Isso tudo de acordo com a polícia militar e os bombeiros militares. Porque precisa do suporte, né? De maneira que a cidade tenha rota de fuga para caso de emergências, né? Então, fazendo essa festa em 2 ambientes, eu desafogo a matriz, né? A Praça da Matriz, e deixo com que e faço com que não se tenha uma superpopulação, a fim de que a cidade continue com a rota de fuga, né? Para suas emergências. Isso tudo precisou de alguns perrengues para a gente chegar nesse momento, respirar e dizer graças a Deus está encaminhado e deu certo, né? E tudo é aprendizado. Eu gosto sempre de ver as coisas como aprendizado. Então, eu acho que foi necessário para a gente aprender também. Ou você acerta ou você aprende. Você nunca erra. Exatamente. Esse é o pensamento. E eu acho que vale muito a pena tudo isso, porque nós estamos celebrando o padroeiro da cidade, as pessoas se preparam para esse momento e a festa vai acontecer para todos os gostos. Vai ter festa para todos os gostos, e eu acho que quem ganha com isso é a população, o povo que vem para participar e querer também viver este momento bonito de fé e devoção aqui no município. Vai. Pergunta? Não? Galera, eu não sei o que foi que aconteceu com o Instagram. Talvez não tenha tido perguntas, mas a gente sempre abre a caixinha para pergunta e dessa vez não tinha. Teve uma amiga que comentou que fez a pergunta, só que não apareceu. Eu vou ver o que foi que aconteceu, mas eu vou ficar devendo para esse episódio as perguntas, tá certo? Eu acho que eles não estavam interessados, porque por causa do convidado. Frei, o senhor gostou dessa conversa? Eu gostei, eu amei. Curtiu mesmo, de verdade. Era isso que o senhor imaginava? Eu imaginava isso. Que muita leveza, muito gostoso. Muito obrigado, de verdade. Eu acho que isso aqui é muito família, né? Acho que esse podcast vai chegar aí na tua família e vai ser bem-vindo, porque isso daqui, o ambiente é um ambiente de família, né? Que massa. Você quer deixar mensagem, um abraço para alguém, para mamãe? Um abraço para a mamãe, para você e para a Sasha. Alguma mensagem para os nossos seguidores? Eu acho que a mensagem é sempre a mesma que eu sempre falo quando pedem para eu dar uma mensagem. A nossa vida é uma vida muito curta. A gente está aqui de uma passagem muito rápida, é um trem-bala mesmo, como diz a música. Então vamos nos preocupar mais em amar, vamos nos preocupar mais em se doar, vamos nos preocupar mais em ser misericordioso e deixar de lado as picuinhas, deixar de lado as intrigas e nos entregar ao amor verdadeiro. Eu acho que é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos sinais do seu amor para todos que nós encontrarmos e com quem nós convivemos. Que massa! Ei, apareceu mais uma pergunta na minha cabeça. A gente não vai encerrar ainda. Foi junto com a faculdade que veio essa vontade de escrever os poemas? O senhor escreve poemas, não é não? Eu sou uma pessoa apaixonada. Eu gosto de estar apaixonado. E eu acho que as paixões fazem com que eu escreva, né? E aí, durante o
tempo que eu estava na faculdade de letras, eu convivia com pessoas que escreviam e eu convivia com acadêmicos e com professores que incentivavam e eu estava apaixonado. Então, a maioria dos meus poemas, eles foram feitos naqueles 5 anos de faculdade. Depois disso, vem outros poemas que já são relacionados mais à minha vida pessoal, à minha vida cotidiana. Tem poemas do cotidiano, tem poemas da religião. Então, assim, depois de uma corrida, a gente senta e pensa em alguma coisa. O poema que eu escrevo é simplesmente tentando colocar no papel aquilo que eu estou sentindo. E talvez o que faça sentido naquele momento que eu escreva não faça mais sentido depois. Sim. Mas ficou escrito. Ali, passou, ficou eternizado. O segundo poeta que eu recebo aqui. E eu quero saber, a mesma pergunta que eu fiz para Sofia. Quando é que sai esse livro? Não vai sair. Por quê? Por que não? Não vai sair o livro porque, para mim é assim, quanto menos melhor. Né? Então, eu sou do momento. Né? Então, eu quero vir aqui, tomar na cuia e viver esse momento. Escrever um livro é eternizar. Eu não quero. Eu entendo. Eu quero viver o momento. O momento. Ai, que homem. O Erlicinho me fez apaixonar de novo, mais do que eu já era. Falei, Erlison, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso ter essa conversa. Como eu falei do último episódio e vai se tornar uma frase agora do podcast, eu sei quem o Senhor era, eu sabia quem o Senhor era. Hoje eu conheci quem o Senhor é. Obrigado. Então, muito obrigado por compartilhar, contar da sua história. Como eu falei, eu fiquei mais apaixonado agora por saber por onde, como foi, aonde, para chegar até hoje. E tudo que o Senhor passou e ainda vai passar, transforma o Senhor que é hoje. Essa pessoa carismática, super brincalhona, é uma pessoa que recebe. A pessoa que está aflita com o teu sorriso se torna feliz. Como eu lhe falei, eu não via sentido, mas com as suas palavras eu consegui encontrar um caminho. Então, eu sou um grande fã seu, nunca deixei de esconder isso para ninguém, sempre quis, e o Senhor profetizou, e era uma vontade nossa já, que eu ainda estava me formando, né, a Crisma. Depois da minha descida, eu comecei realmente a estar dentro da igreja, e numa visita sua, o Senhor lembra, né? Ele sentou do meu lado, só bateu no meu ombro assim, vou celebrar o teu casamento. E sendo que já era uma vontade minha e da Brenda há muito tempo, porque a gente gosta desses momentos, esses porquê de verdade, entendeu? As palavras que realmente... Então, eu acho que, como eu já disse, meu Deus, não é menosprezando os outros freis, mas eu acho que o Senhor tem a palavra, é usado mesmo para entregar as palavras que a gente precisa ouvir e preencher a gente. Então, muito obrigado por isso. Infelizmente, a gente não tem garantia do Senhor ficar, né, na cidade, mas mesmo assim, eu quero que Deus continue abençoando a sua vida. O Senhor precisa viver bastante, viver bem, bastante mesmo. Tá? Eu vi um comentário... Foi um post que o Senhor repostou, depois que eu tenho o WhatsApp dele. Eu seguia no Instagram, agora eu vou seguir no WhatsApp. Que alguém postou e falou que o Senhor não poderia morrer. Realmente, o Senhor não pode morrer, você tem que viver bem. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Foi bem abençoada essa conversa. Obrigado. Muitas bênçãos para todos nós. Para todos nós. Muito obrigado. Meu irmão. Galera, antes de mais nada...
Eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até aqui, tá? E vou só passar aqui nos nossos patrocinadores, que eu não posso deixá-lo de agradecer que esses episódios aqui o que mantém, tá sendo eles e vocês contribuindo com curtidas, comentários, compartilhamentos, então tudo isso que faz movimentar a engrenagem por aqui, tá certo? Então, DS Soluções, a parte de mídia digital toda é com a DS Soluções, muito obrigado. Empire Imóveis Planejados, a NF Story que entregou essa caneca linda, maravilhosa para ele aqui. Você curtiu? Você viu os detalhes? Gatinhos, as patinhas. Tá lindo. Tá? A Farmácia do Povo, tá? A Concep Contabilidade e a minha querida Brenda Lins. Muito obrigado por tudo, galera. Esse foi o nosso episódio. Eu tô bem emocionado. Tô aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Beijo.